Vamos continuar hoje com o estudo das mensagens diárias vivendo desde 2014, a Sagrada Semana. Cada Sagrada Semana, na qual Cristo vem ao nosso encontro por 7 dias, eleva-nos e nos renova diante de seu sacrifício, fazendo-nos recordar que é pelos méritos alcançados na cruz que nós estamos hoje aqui, tendo a oportunidade de aprender sobre o amor e a misericórdia divina. Foi em honra a essa cruz que São José, no ano de 2016, acompanhou os dias da Sagrada Semana entre o coração, onde o tempo não existe, e que reencontre ali as pegadas deixadas por Cristo, para que sigamos hoje por esse caminho. São José começa esta série de mensagens preparando os nossos corações para encontrar Cristo e nos aproximando de uma forma simples da tarefa dos mensageiros divinos através desta obra. Ele nos explica que através deste grupo, Deus espera realizar um trabalho na consciência da humanidade, que não seja apenas uma obra orante, mas que possamos nos tornar instrumentos de Deus, independentemente de uma religião, de uma raça ou da nação na qual nascemos. São José nos diz, no dia 16 de março, que apenas abramos nossos corações diante de Cristo, rendendo nossa vontade, parecer e tudo o que aprendemos até ali, para que Ele possa realizar sua vontade em nós. E que pela intercessão de nosso Senhor, esta obra se torne aquilo que Deus pensou para que seu plano se cumpra. São José nos disse. Neste ciclo planetário e através de seu grupo de trabalho, viemos instituir a fraternidade, a unidade entre raças, nações e religiões, mediante o ecumenismo, a linguagem do coração e o amor ao Deus único, que manifesta suas faces e expressões graças às diferentes religiões do mundo. Mais do que seres orantes, buscamos agora consciências que se disponham a renunciar à própria vontade e ao modo de pensar humano, para que ingressem plenamente na vontade e no pensamento divino, e que assim sejam instrumentos de Deus no mundo, consciências com as quais o Criador pode obrar e por intermédio das quais Ele mesmo poderá perpetuar a sua presença entre os homens. Deus nos chama a ser seus instrumentos para perpetuar sua presença no mundo. E durante a Sagrada Semana, a cada dia, nos dá o exemplo daquele que fez isso e que tornou viva a sua palavra e os seus exemplos ao longo dos séculos. O exemplo de Cristo nos chama a rever todos os dias a nossa postura no mundo, chamando a atenção para o que devemos ser. Ele é em si todas as instruções que os mensageiros divinos nos trazem. E estudando essas mensagens, compreendemos que tudo o que São José nos disse ao longo desses mais de 4 anos leva-nos a isso, renovar a missão de Cristo, perpetuar com Ele a presença de Deus no mundo. No dia 15 de março de 2016, São José vai nos mostrando como Cristo compreendia cada um dos fatos de sua paixão e como o seu olhar posto na verdade não julgava os homens e os acontecimentos com base na aparência ou mesmo no que seria óbvio para o pensamento humano. Ele ia além de qualquer sentimento e pensamento que pudesse partir de sua parte humana. Ele pensava e sentia com a mente e o coração de Deus. E colocando esses exemplos, São José nos traz momentos de nossas vidas,
nas quais podemos pensar e sentir como Cristo, para que possamos aprender do mesmo amor que Ele viveu, que é um amor que nos é completamente desconhecido. Entre tantos tesouros escondidos em palavras, São José nos disse: para aprenderem a amar, vocês devem primeiro colocar seus olhos e suas consciências na verdade, porque o que amarão é a verdade que provém de Deus e que se expressa em todas as coisas. Se Cristo não reconhecesse a verdade, jamais poderia viver o amor em sua paixão, porque foi abandonado por seus companheiros, humilhado por todos aqueles que o escutaram pregar e que, inclusive, receberam as graças vertidas por Deus por intermédio de suas palavras. Foi torturado por aqueles que representavam a lei de Deus para o seu povo e carregou em cada uma de suas chagas o ódio, a inveja e a maldição de todos eles. Como amar com o coração humano essa experiência? Hoje, filhos, vocês devem aprender a contemplar a verdade. Verdade essa que não se encontra com o uso da razão, porque racionalmente não é possível amar aqueles que tiram a sua vida e que desfrutam de cada gota de sangue derramada de seu corpo. Busquem a Deus sem utilizar para isso a razão ou mesmo os recursos intelectuais que vocês têm dentro de si, porque o amor que devem manifestar agora, vocês não o viveram nunca. O amor do qual lhes falo é novo, é desconhecido, mas é pleno, único e verdadeiro. Por que rememorar a paixão de Cristo? Por que contemplar um sacrifício vivido há tantos séculos? Estamos pensando somente no sofrimento, na dor, no martírio de Jesus? Para quê? Essas são perguntas que muitos podem fazer. Muitos que não compreendem o motivo de comemorar a Páscoa e relembrar os passos de Jesus com a cruz. Quando contemplamos o sacrifício de Cristo, não estamos chorando as penas de uma dor que passou. Estamos rememorando o maior ato de amor da história da criação. O amor que renovou a vida nos universos e que aproximou as consciências de Deus. O amor que nos ensina o caminho para sair da ignorância na qual vivemos, tão aferrados a uma vida vazia de espírito, para encontrar o sentido de nossa existência na renúncia de tudo por amor ao Pai. O sacrifício de Cristo não foi um fato vivido há mais de 2000 anos. Nosso Senhor o revive todos os dias. E os flagelos já não estão nas mãos dos romanos, mas sim em nossas ações, que ultrajam seu coração, quando nos falta o amor para com o próximo, quando nos falta a fé, a fraternidade, a comunhão com a vida, a gratidão. No dia 20 de março, São José nos explica que para que a misericórdia siga sendo uma fonte inesgotável, Cristo renova seu sacrifício e sua entrega todos os dias. Ele disse: para perpetuar a sua misericórdia, nosso Senhor perpetua também o seu sacrifício todos os dias, renovando os méritos para a salvação deste mundo. Cristo não só rememora sua paixão, Ele a vive, sente-a, padece cada flagelo, recebe cada chaga. E cada vez que uma alma da terra entrega a vida por amor ao sacrifício de Jesus, ou realiza atos de reparação para com o seu divino coração, é uma chaga menos revivida por Cristo, porque os méritos que geraria através dessa chaga, a própria humanidade o gera pelo seu aprendizado de amor. Se verdadeiramente acreditamos que nossos atos reparam o coração de Cristo, fazem-no padecer uma chaga menos e também geram méritos para que a misericórdia desça à terra,
Então não deverá ser um peso para nós viver de acordo com o que sente nossa alma. Quantas vezes sentimos que é um grande esforço e sacrifício viver neste mundo de acordo com aquilo que acreditamos? Pensemos que cada esforço é um espinho a menos no coração de Cristo e carreguemos com mais amor a nossa cruz, para que Ele não a tenha que carregar por nós. Geremos então nós mesmos os méritos para que a misericórdia divina sustente a humanidade e deixemos que nosso Senhor nos ajude não apenas a permanecermos neste mundo, mas irmos além dele, seguindo nossa evolução e nosso caminhar rumo à fonte divina. Cada vez que estamos diante da memória do sacrifício de Cristo, somos chamados a aprofundar e descobrir aspectos novos desse acontecimento tão misterioso para todos nós. E São José nos ajuda não apenas a ingressar mais profundamente nessa compreensão, senão a ver como podemos renovar esse amor vivido por Jesus em nossas vidas, em nosso dia a dia, com as situações que enfrentamos e que muitas vezes não percebemos que são oportunidades de experimentar o amor e fortalecê-lo dentro de nós. Consideramos que essas mensagens de São José, transmitidas entre 14 e 27 de março, são verdadeiras dádivas que abrem nosso coração cada vez um pouco mais para este mistério que é o amor alcançado por Cristo na cruz. E não basta ler uma vez e sentir o entusiasmo que dura um dia. Se lemos, relemos e alimentamos em nós estes impulsos, sempre vamos encontrar ânimo para superarmos a cada dia o ponto que alcançamos no dia anterior e passar àquelas provas que sempre tocam em nosso ponto fraco, sobretudo na convivência e na hora de dar testemunho de nossa fé através de nossos exemplos perante Deus e o mundo. No dia 21 de março, São José nos anuncia uma proposta que Jesus está nos fazendo. Ele nos disse: Filhos, Jesus os convida a amar como Ele ama, a se deixar permear por Deus e, assim, reverter a atual situação deste planeta. Não pensem que vocês são poucos entre a multidão que caminha na escuridão. Apenas confiem que vocês não conhecem a potência deste amor, que por ser tão imenso, não caberia todo em um pequeno coração humano. Esse amor deve ser vivido por todos aqueles que se dizem soldados, companheiros e apóstolos de Cristo. A paixão em seus dias, perdoem os que os maltratam, deixem-se humilhar pelos que os ofendem, amem sem limites, sirvam independentemente dos resultados de se aqueles a quem estão servindo merecem ou não o seu amor. Amem como Jesus, porque Ele amava como Deus. É cristã no planeta Terra e acreditamos que Cristo veio apenas para nós, para a humanidade. Acreditamos que Cristo veio fundar igrejas, religiões e que o ensinamento de Cristo termina aí. E São José, em suas mensagens, nos traz uma semente de uma compreensão mais ampla também sobre isso. Em estudos anteriores, vimos que neste tempo não devemos apenas seguir o ensinamento de Cristo, mas sim viver a cristificação, uma palavra que não existe no dicionário, porque até agora apenas pensamos em seguir o exemplo de Cristo, mas não a imitá-lo, fundir-nos com Ele e nos transformarmos nele, por sua graça. Dessa forma podemos perceber que os mensageiros divinos, pouco a pouco, estão nos levando a compreender melhor a missão de Cristo, que vai além da instituição de uma igreja, vai além do despertar de uma nova fé, vai além, inclusive, da transformação da vida na Terra. No dia 22 de março,
São José nos mostra como todo o universo, toda a criação, todas as dimensões onde há vida, os mundos internos do planeta também contemplam a paixão de Cristo. Os anjos e arcanjos fazem reviver e emergir do interior da Terra aqueles códigos impressos por Jesus nos planos espirituais do planeta, ao viver o martírio e a morte na cruz, por amor ao plano de Deus e à sua criação. No céu, os santos e bem-aventurados se ajoelham frente ao altar celestial, contemplando as chagas ainda marcadas no corpo espiritual do Cristo solar, como símbolo de sua perpétua doação em nome de toda a vida manifestada. Sintam nos seus corações a reverência de toda a criação pelo Filho de Deus, que não é apenas o arquétipo perfeito para a criação humana, é o exemplo e a guia de toda a vida, porque o seu amor transcende quaisquer expressões de amor já vividas, pois é o amor puro de Deus em seu sagrado coração. Nessa série de mensagens, São José nos fala muito sobre compartilhar o sacrifício de Cristo, renová-lo, contemplá-lo, conhecê-lo interiormente, além dos fatos materiais. E também nos ensina a estar diante da entrega espiritual de Jesus, quando Ele anuncia sua paixão e a perpetua no pão e no vinho, dando-nos uma forma material de fundir-nos com Ele, para que nossas células sejam permeadas pela presença de Cristo e o amor vivido por Ele transcenda nosso coração e chegue a nosso corpo, assim como chegou a cada gota de seu sangue. Cristo nos entregou a forma mais simples e verdadeira de compartilhar com Ele de sua paixão. No dia 24 de março, São José nos explica que o simples fato de estarmos reverentes diante da Eucaristia já abre a porta do nosso coração para que este mistério se torne vida dentro de nós. Ele nos disse: comer o pão consagrado e transformado no corpo de Cristo é compartilhar com Ele de seu sacrifício. É dizer a Deus que vocês são um só corpo e um só sangue com Cristo. E assumindo esta unidade com o Filho, assumem também a filiação com o Pai. Beber do vinho consagrado e transformado no sangue de Cristo é aceitar seguir os seus passos, receber no próprio sangue os códigos daquele que traz o verdadeiro arquétipo da vida na Terra. É aceitar em si a genética de Cristo, para abandonar os velhos padrões humanos, esses que trouxeram à humanidade a decadência atual. A reverência diante da Eucaristia lhes dará um coração humilde, e com o coração humilde e simples é que vocês poderão viver o que lhes digo. Jamais se permitam comungar com Cristo inconscientemente, sem que o coração participe de cada detalhe desta comunhão e se deixe inundar espiritualmente por este mistério. Quando passou a Sexta-feira Santa e chegou o momento de contemplar o silêncio de Cristo em seu túmulo, a tristeza e a solidão dos apóstolos, a fé, a esperança e a devoção das mulheres de Jerusalém que ungiam o corpo de Nosso Senhor, São José veio ao nosso encontro e nos trouxe uma mensagem que nos chegava não apenas ao coração, mas também à consciência. Ele comparou o Sábado Santo com um momento que cada um de nós haverá de viver para fortalecer a própria fé antes de ver Cristo retornar, assim como seus companheiros se fortaleceram para vê-lo ressuscitado. No dia 26 de março, ele nos disse: Este Sábado Santo
se assemelhará à prova que viverá a humanidade nos tempos futuros. Pois agora vocês ainda estão na presença de Cristo, de Maria Santíssima e de meu casto coração. Agora vocês ainda contam com a instrução e a guia daqueles que foram enviados pelo Senhor para que na matéria o representassem e conduzissem o seu rebanho ao seu encontro. Mas chegará o tempo em que caberá a cada um confirmar-se e afirmar a própria fé. Caberá a cada um repartir o pão e ser a ponte com Deus para os que estão vazios de espírito. Caberá a cada apóstolo e a cada discípulo de Cristo anunciar o amanhecer que chegará depois dos dias escuros e assim manter de pé e com fé no coração aqueles que devem perseverar até o final, porque se comprometeram com Cristo. Vamos terminar o estudo de hoje com as últimas frases da mensagem do dia 26 de março, apesar de que existam muitas outras que não estudamos aqui e que os convidamos a buscar. São José nos entregou palavras únicas que não apenas nos colocam diante do sacrifício de Cristo, mas também fortalecem nossa fé, renovam nossa postura diante da Eucaristia, trazem-nos a alegria da ressurreição e a certeza de que Cristo vive para sempre. Estas últimas palavras que deixaremos aqui são a síntese de todo o nosso estudo e consolidam no coração todos os impulsos dados por São José e por Cristo nesta Sagrada Semana. Para que todos nós possamos acolher, cuidar, fazer florescer e frutificar no próprio interior. São José nos disse: retira tua força dos mistérios do Calvário, da vitória sobre a morte, da fé nos dias de escuridão e da glória da ressurreição. Revive a história de teu Senhor e multiplica a sua graça e bondade, sendo tu mesmo a palavra viva de Cristo e o cumprimento de suas promessas. Faze coisas maiores do que ele fez e cumpre assim suas palavras, assim como ele manifestou as Escrituras. Renova a Igreja de Cristo, que não está guardada em uma religião, mas que está no coração de todo aquele que tem fé e disposição de seguir os passos do Senhor.